Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao Diário da Vida. Eu sou a Vanessa e hoje eu vou compartilhar com vocês algumas experiências que eu tive com a intuição. Foi quase que uma premonição. Eu tenho um alto nível de intuição, eu sou muito intuitiva. Eu vou contar para vocês duas experiências que me deixaram meio apavoradas do jeito que a coisa aconteceu. Quando eu estava estudando, um dia, eu sempre era a primeira a chegar na sala de aula. Eu chegava antes do professor, antes de todo mundo. A sala de aula era aberta, então a gente podia chegar e sentar lá e ficar lendo, ou estudando, fazendo alguma coisa. E eu era sempre a primeira. Um dia, eu estava indo no corredor, a minha sala, ela ficava num corredor aqui assim. Eu estava indo no corredor principal, que era assim. E quando eu estava indo aqui, foi assim, ó, parece que alguém falou no meu ouvido. Tal pessoa está lá na sala agora. E eu captei isso como um pensamento, como a voz da minha intuição. E daí eu fiquei me questionando, que tal se algum dia acontece isso, dessa pessoa fazer isso, de chegar primeiro na sala sabendo que eu sou a primeira a chegar. Essa pessoa em questão era um dos meus inimigos daquela história lá do bullying. E eles sabiam que eu era a primeira a chegar na sala, então eles podiam fazer assim alguma brincadeirinha sem graça, né, de chegar um deles lá primeiro para ver minha reação. É coisa de gente que não tem o que fazer. Se você ainda não assistiu os vídeos sobre bullying, confere na playlist Diário do Bullying aqui no canal Diário da Vida. E aí eu captei esse pensamento, tal pessoa tá lá na sala agora. E daí eu entendi como sendo um pensamento meu. E se acontece isso? Se algum dia essa pessoa faz isso? E aí eu tava indo nesse corredor e quando eu virei o corredor aqui, eu vi que tinha a luz acesa na minha sala de aula. E aí esse pensamento foi ficando mais forte. E quando eu cheguei na porta da sala, era realmente isso que tinha acontecido. Aquela pessoa estava lá na sala exatamente como eu tinha acabado de imaginar segundos antes. E daí eu fiquei tão apavorada com aquela situação que eu cheguei na porta e travei. Eu não sabia mais se eu voltava correndo para trás ou se eu continuava andando. Porém não dava mais para voltar porque a criatura já tinha me enxergado. Então eu tinha que entrar mesmo e fiz de conta que não aconteceu nada. Eu sou uma ótima atriz. Então foi essa a primeira experiência que eu tive com essa voz da intuição. É realmente como se alguém falasse no meu ouvido uma coisa e eu captasse aquilo como um pensamento. A outra vez que aconteceu faz pouquinhos dias. Uma pessoa estava viajando e no dia dessa viagem, do nada, passou pela minha cabeça. De novo, aquela como se fosse assim, uma voz falando no meu ouvido. Tal pessoa está nessa viagem. E eu entendi isso mais uma vez como sendo um pensamento. Eu fiquei me questionando que tal se tal pessoa está nessa viagem. Só que é uma coisa, é meio difícil de explicar. Porque eu capto essa mensagem como um pensamento que tal se acontece isso, mas ao mesmo tempo é como uma certeza que isso realmente está acontecendo. E não é que aconteceu? Alguns dias depois dessa viagem, a pessoa que estava viajando, ela ligou para mim para me contar como é que foi a viagem dela, e daí ela começou a contar quem que estava nessa viagem. E eu fiquei mentalizando naquela pessoa que eu tinha imaginado que podia estar naquela viagem. Eu fiquei pensando naquela pessoa e ela falando em todas as pessoas que estavam naquela viagem, daí ela começou a dizer
também estava a mãe da... E ficou pensando no nome e mentalizando. Ela vai dizer a mãe da fulana. É aquela pessoa. E realmente ela falou. Ela falou exatamente naquela pessoa. Que eu estava pensando naquela hora e que eu tinha aquela intuição de que estava naquela viagem. E isso então aconteceu. Então foi assim, uma coisa tão forte, eu fiquei tão apavorada com isso, porque do nada surge assim um pensamento com essa força e acaba acontecendo. É como se fosse realmente uma premonição. Premonição até está ligada à intuição. Alguns autores, eles descrevem a premonição como sendo uma visão de algum acontecimento, e esse acontecimento ele pode levar um certo tempo para acontecer, mas acaba acontecendo. A intuição seria um conhecimento claro e espontâneo da verdade. Por exemplo, quando uma pessoa está mentindo, eu sei quando isso acontece. Quando uma pessoa está mentindo, eu tenho a certeza de que ela realmente está mentindo, eu sinto aquilo. É uma intuição muito forte que não é um pensamento, é uma certeza que aquela pessoa está mentindo. Então é bem difícil das pessoas conseguirem me enganar, né? Eu sinto isso na hora. Tem alguns que colocam a premonição como algo que a gente vê claramente que vai acontecer. No meu caso, eu não enxerguei uma cena, eu absorvi um pensamento de uma voz da intuição que me falou: tal coisa está acontecendo, tal coisa vai acontecer. E acontecia. O que você acha que pode ser isso? Será que eu tive uma premonição de enxergar o que estava realmente acontecendo e de fato, né, acontecia isso? Ou será que isso é intuição? Se você conhece mais desse assunto do que eu, deixa aqui nos comentários o seu ponto de vista. E você? O que achou dessas histórias? Já aconteceu com você alguma coisa parecida assim? Deixa aqui nos comentários, qualquer comentário vai ser muito bem-vindo, até mesmo para mim identificar o que é isso que eu ando sentindo. Será que é premonição, que a gente enxerga um acontecimento e esse acontecimento acontece? Será que é intuição? É fruto do que? Então, eu acho que essas experiências que eu tive pode ter sido premonição, mas se você é uma pessoa que conhece mais, tem maior conhecimento desse assunto, me ajuda deixando seu comentário aqui embaixo. Na sua visão, o que pode ter sido isso que eu ando sentindo? Será que é realmente premonição? Será que é intuição? Ou é alguma outra coisa que eu desconheço agora? O que você acha que é? Me ajuda com o seu comentário. Muito obrigada pela sua atenção, por você estar por aqui. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E beijos na sua alma e até o próximo vídeo.